Olá, muito prazer. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje nessa jornada da Universidade do Porto e quero muito dividir meu trabalho com vocês. O título do meu trabalho é A Psicanálise Evangélica da Faculdade Gospel. Vou me apresentar rapidamente, vou apresentar meu objeto, minha fonte e algumas discussões teóricas sobre essa pesquisa que eu realizo. Eu faço mestrado em Sociologia na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. E dentro desse mestrado eu faço parte do LEPAR, que é o Laboratório de Estudos de Política, Arte e Religião, coordenado e orientado pela professora Cristina Vital da Cunha. Eu sou formada na graduação em História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro também, no Brasil, e fiz parte do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos, orientado pelo professor Michel German. E o que eu vou apresentar hoje é fruto de algumas reflexões iniciais dessa pesquisa do mestrado. Eu ainda estou no primeiro semestre do mestrado, então são algumas reflexões iniciais. A minha fonte da pesquisa é um curso de formação do analista em psicanálise oferecido por uma instituição chamada Faculdade Gospel. O que é essa Faculdade Gospel? Essa Faculdade Gospel é vinculada a diversas igrejas evangélicas que existem aqui no Brasil. Então, todas as informações que eu trago para as reflexões dessa pesquisa são extraídas desse curso de formação do psicanalista dessa faculdade. Então, quando eu estou dizendo os evangélicos ou quando eu estou falando sobre a igreja evangélica, eu estou falando sobre as perspectivas teológicas presentes nesse curso, porque como os evangélicos são muito diversos, é muito complicado dizer de uma maneira homogênea, quase como se eles fossem um bloco monolítico. Então não é o caso, e todas essas informações eu extraio desse material oferecido pela Faculdade Gospel, né, que é a formação do analista. E essa Faculdade Gospel, além dela estar vinculada a diversas igrejas evangélicas, essas igrejas são especificamente a Assembleia de Deus e outras denominações e congregações, como, por exemplo, a Sara Nossa Terra, a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e até mesmo a Igreja Universal do Reino de Deus aparece, né? A Igreja Universal ela é mais conhecida, é um pouco mais nova também, mas ela é também mais conhecida mundialmente. E o autor desse curso de formação do analista que eu estou analisando, ele é também reitor da Faculdade Gospel. É um pastor chamado Omar Silva da Costa. Então, para realizar essa pesquisa, eu tive esse curso de formação do psicanalista evangélico por meio da compra. Então, eu comprei esse curso completo e ele é destinado mais para as pessoas vinculadas à igreja, não é o meu caso. Então, eu tive acesso, enfim, consegui conversar com algumas pessoas e eu tive acesso a esse curso. Nesse trabalho, eu chamo a psicanálise vinculada a esses evangélicos de psicanálise gospel, é o nome que eu dou. Eles só chamam de psicanálise, eu chamo de psicanálise gospel para poder diferenciar das psicanálises que existem no âmbito secular, como, por exemplo, as psicanálises freudianas, as psicanálises lacanianas e as psicanálises diversas desse mundo secular, mas que dizem respeito a um outro mundo que não esse evangélico, né? Então, essa psicanálise secular, aqui secular entre mil aspas, compreende essa psicanálise freudiana. Esse curso que eu comprei, vou apresentar agora como que é essa fonte. Esse curso que eu comprei, ele é relativamente grande. Ele não é barato, você recebe ele na sua casa, então ele é todo EAD, você recebe 3 livros e 5 DVDs, com todas as aulas assíncronas, então eu não tenho contato com nenhum professor e nenhum estudante. O material, como eu havia dito, ele é destinado para pastores e obreiros de igrejas, e contém perspectivas teológicas de formação sobre estudos bíblicos, tem uma ementa que promete autorizar o futuro psicanalista a atuar contra o sofrimento psíquico, a depressão,
Esse curso ensina a lidar com homossexuais, porque no Brasil, durante alguns anos, principalmente no início dos anos 2000, na primeira década dos anos 2000, um procedimento complicado chamado cura gay foi muito difundido na cultura brasileira. Então esse curso e essa cura gay seria fundamentada por psicólogos, tal, né, como se a homossexualidade fosse uma doença, claro, nas perspectivas mais conservadoras, mas esse curso que eu estou realizando da Faculdade Gospel ensina a lidar com homossexuais. O material também contém informações sobre como abrir e administrar uma igreja. Contém também muitos elementos sobre Israel e sobre o judaísmo, sobre a identidade judaica, ou nesse caso a judeidade, e principalmente a judeidade do Freud, nesse lugar de atuação enquanto psicanalista, né? Então eles mobilizam Freud, porque é um curso de formação, né? Eles dizem que, essa faculdade gospel diz que é um curso de bacharelado, eles oferecem mestrado e doutorado, e tudo eles dizem que não é autorizado pelo MEC, né, pelo Ministério da Educação. Mas eles conseguem vender esses cursos por meio de plataformas, claro. Então, esse material como um todo, ele é um produto do nosso tempo, né? Ele é um produto do nosso tempo, então ele é absolutamente moderno, ele é absolutamente contemporâneo no sentido de ser fruto do seu próprio tempo. E também porque esse material, ele se utiliza de ferramentas da modernidade, tal como a psicanálise, mas também contém de maneira ambígua perspectivas antimodernas, que alguns autores que estudam conservadorismo e reacionarismo chamariam, né, de regressismo, a ideia de voltar a um passado idealizado, a um passado que não tinha esses problemas sobre gênero, sexualidade que tem surgido nos conservadorismos, nos neoconservadorismos, no Brasil e no mundo, onde a identidade, o gênero, a sexualidade, o racismo, a ideia de raça entram em questões e essa perspectiva regressista tem um passado idealizado, porque no passado não existiriam esses problemas de racismo, sexismo e tal, porque as minorias sabiam o seu lugar de subserviência. Então esse passado idealizado aparece no material do curso como um horizonte de expectativas, né? Baseado na obra do Koselleck, Futuro Passado, ou seja, esse passado aparece como a perspectiva de um futuro possível. Nesse caso, no material estudado, é metaforizado pela figura de Israel. Então, voltar ao reino de Israel, e por isso Israel deixa de ser um Estado moderno e passa a se aproximar do que a gente conhece na Israel bíblica. No curso, essa fronteira parece muito borrada entre a Israel que existe hoje e o Estado, e a Israel bíblica, né? Então, o que aparece é que a Israel que existe hoje é uma continuidade bíblica, portanto, é produto de uma profecia que organiza a ideia de volta do Messias. Isso é muito importante e muito crucial para o curso. A capa do curso contém uma foto da bandeira de Israel e do Brasil com uma aliança entre ambas. O conteúdo do curso perpassa esses diversos elementos que eu não vou conseguir abordar com profundidade nessa exposição, mas para realizar a pesquisa, algumas perguntas me guiaram para pensar esse fenômeno, como, por exemplo, um caminho reflexivo de imaginar por que a psicanálise passa a incorporar essa configuração teológica. Por que a psicanálise e não outra coisa? Por que a dimensão de cura e psique importa num contexto dessa igreja e dessa formação específica? Como que a psicanálise ela é mobilizada e transformada para caber dentro de alguns contextos? Né? Já que a psicanálise tem um debate franco e aberto sobre a sexualidade humana, sobre o desejo, família, sociedade. Então, nesse contexto de psicanálise evangélica, ela precisa ser absorvida e transformada em outra coisa. Então, o meu objetivo principal com a minha pesquisa é compreender a palavra que circula nesse curso, compreender como ele foi forjado, qual foi o processo que levou a psicanálise a produzir uma afinidade eletiva com essa configuração teológica, né? A psicanálise secular com essa configuração teológica específica. Qual é a gramática que fundamenta essas perspectivas que se aproximam de um conservadorismo, que lidam com a psicanálise secular e que
misturam isso e acabam formando uma perspectiva teológica muito interessante e muito fundamental no Brasil que temos hoje. Então essas basicamente são as minhas perguntas e as minhas reflexões para pensar esse objeto, né? Para pensar esse tema e esse material. Então esse curso de formação do psicanalista gospel constrói um saber autorizado, constrói o que aqui também é um conceito muito caro aos campos de estudos da psicanálise, que é o sujeito suposto saber, né? Ou o sujeito que ocupa esse lugar do suposto saber. Então, o psicanalista, ele ocupa um lugar de saber que eu suponho que ele saiba, lidar com as minhas mazelas, com as minhas misérias, quase como o papel do desenfeitiçador, como diz a Jane Favre de Sada, naquele texto clássico dela sobre ser afetado. Então, aqui há uma transferência, que transferência também é um conceito caro para a psicanálise, é uma transferência que possibilita a cura, né? O eu analisado supõe que o analista entenda o meu sofrimento, entenda a minha dor, só que nesse caso da psicanálise gospel, ela está mediada, né? Essa compreensão de saber está mediada pelo Espírito Santo. E aqui, que é mais uma hipótese fundamentada nas perspectivas da obra História e Psicanálise entre Ficção e Ciência, do Michel de Certeau, que a psicanálise secular não só possibilita que haja essa psicanálise gospel, mas ela mesma tem seus encontros com o religioso de algumas maneiras específicas, como, por exemplo, a psicanálise secular inicialmente faz uma reflexão sobre o desamparo absoluto, sobre como opera o inconsciente, né? O inconsciente forjado, inventado ou descoberto por Freud. E ela, a psicanálise, por conter elementos do ficcional, não só por isso, mas também por isso, a psicanálise se aproxima de perspectivas religiosas no seu modus operandi monástico, né? Em que o Michel de Certeau afirma que a psicanálise secular, laica, tem uma praxis parecida com a do monastério, como, por exemplo, a leitura como um exercício do desejo. A ideia de um trabalho que essencialmente fala, discurso, a ideia de escolas que funcionam a partir de um compromisso por parte dos sujeitos, e que o eleito, o diretor ou a diretora detém tanto a autoridade do discurso quanto o poder de gestão da escola. Ou seja, a psicanálise tem um modo muito similar e comparável às práticas religiosas tradicionais. E isso Michel de Certeau aborda claramente nesse livro, nessa obra dele, quando ele fala sobre os vínculos de Freud com um certo judaísmo, né, com uma certa cultura judaica, porque Freud ele se dizia ateu, e com Lacan com o cristianismo, com certas perspectivas do cristianismo, né? Ele tem uma tese, uma obra dedicada a um padre, né? Uma pessoa vinculada, um sacerdote, né? Então, no caso da psicanálise gospel, há uma autorização do espaço de escuta, do analista, que já está presente em diversas religiões e sociedades. Na Igreja Católica, por exemplo, a gente pode encontrar um modelo de lugar de escuta no confessionário, né? O padre ocupa esse lugar do suposto saber, né? Ele é esse sujeito do suposto saber e de escuta ativa. Também há no Brasil, em outros lugares, a capelania, em que a escuta independe da fé daquele que fala. Há diversos lugares, né? A gente pode falar dos xamãs. Os xamãs, em culturas indígenas, o xamã ele faz esse papel do sábio, que tem esse lugar de escuta e que vai dar o melhor conselho. Então, esses diversos lugares em que a escuta ativa é praticada no âmbito religioso, apresenta nessa pesquisa continuidades e rupturas, continuidades no lugar de fala e escuta mediado pelo sagrado e pelo divino, e rupturas porque esse lugar de mediação pelo sagrado e pelo divino agora está mediado por um saber consagradamente secular, né? Um saber que não é mais só parte da teologia ali, não é só o padre escutando, o pastor escutando, mas são algumas práticas elementares do religioso, para retomar Durkheim, que faz com que essa escuta esteja não só mais vinculada à teologia, mas efetivamente à narrativa, ao discurso da psicanálise incorporado por essa narrativa teológica,
né? E ao que aparenta nos estudos que eu fiz até agora, nos levantamentos, tem diversas obras que já trataram os vínculos de psicólogos no Brasil, de psicanalistas com evangélicos, com esse mundo dos evangélicos, e ao que aparenta o campo de estudos da psicanálise gospel, da psicanálise evangélica, veio para ficar. Obrigada a todos e todas que puderam disponibilizar o seu tempo para escutar essa exposição.